a não ser por Jesus. É Jesus o caminho para o Pai. É Jesus que nos revela o rosto do verdadeiro Deus. Então, se eu tiro Cristo do centro, eu não vou ter o verdadeiro Deus no centro. Eu vou ter uma imagem imprecisa de Deus, incompleta de Deus. Está claro isso? Outra ideia, o reinocentrismo. Não, vamos deixar de conversar sobre Jesus, vamos conversar sobre o reino. Porque aí sim, o reino são os valores da justiça, da liberdade, da paz, de todo mundo se abraçando, pronto. Então o reino de Deus é Jesus. Eu já disse hoje de manhã, o verdadeiro Deus reinou em Jesus. Jesus foi totalmente aberto para a vontade do Pai. É Jesus quem traz o verdadeiro reino de Deus. Então cuidado, tá certo? Colocar o reino no centro, sem Jesus, é, em nome do reino, defender, difundir tudo quanto é ideologia. Como aquela do teólogo que eu citei hoje de manhã. Outro truque, colocar o espírito no centro. Pneumatrocentrismo. Tudo é fruto do espírito que sopra onde quer. Então, está vendo aquele budista lá? É o espírito, que coisa linda. Está vendo lá aquele oferecendo um ebó para Iemanjá? O espírito, que coisa linda. Aquele muçulmano lá rodando em torno da Caaba, o espírito que sopra onde quer. Conversa. O espírito é sempre espírito de Cristo e dá testemunho de Cristo. O espírito conduz sempre a Cristo e só quem dá o espírito é Cristo. É isso que significa a palavra Cristo, ungido com o espírito. Então, são truques. O Espírito de Deus sopra em todos os lugares, sopra. Mas é um sopro que conduz a Cristo. A Cristo. Todo diálogo nosso deve ser para testemunhar Cristo. Repito, respeitando todo mundo. Respeitando quem é de outra religião. Nas outras religiões há coisas boas também, graças a Deus porque há, e a gente respeita. Mas a gente sabe que a religião verdadeira, para usar a boa expressão antiga, a religio vera, é só o cristianismo. Isso não é brincadeira. Agora aqui vem uma questão séria, e eu queria que vocês me acompanhassem isso, os que já fizeram teologia, e quem não fez, vai logo se preparando para quando o professor falar, vocês já saberem do que se trata. Veja, a questão é essa: como explicar no mundo de hoje, no mundo do pluralismo, no mundo onde as culturas se encontram, onde as religiões se encontram, como explicar que Cristo é o Salvador de todos? Como explicar que Cristo, que veio só há 2000 anos atrás, e que existiu só na Palestina, e que viveu só uns 35 anos, e que depois morreu, como explicar que aquele rapaz, Jesus de Nazaré, é o Salvador de todo mundo, de todas as épocas, de toda a criação, de tudo que existe, de todas as pessoas? Como isso é possível? Vocês sabem, na história, se usou 3 modelos para explicar isso. 3 modelos. Certo? Vocês vão se lembrar. Primeiro, o modelo da cristologia cósmica. O que é que os padres da igreja diziam? Santo Irineu, tá certo? Um pouco também São Justino, Tertuliano. Lembrem, Cristo, o verbo de Deus, tudo foi criado através dele e para ele. Então ele está presente em toda a criação. Toda a criação traz as sementes do verbo, né? Lembra da expressão grega? O logos espermatikos, as sementes do verbo em toda a criação. Então toda a criação já fala de Deus, de Cristo. Toda a criação tem os rastros de Cristo. Então, basta eu atravessar um pouquinho a capa da criação e eu encontro Cristo. Os padres da igreja usaram muito isso.
Tanto que dizia, olha o Antigo Testamento dos judeus, ali está Cristo. Olha a religião dos gregos, a filosofia grega, ali está as marcas de Cristo. Bento XVI usa muito essa ideia. Essa cristologia, então, Cristo está em tudo. Cristo, que só veio há 2000 anos, desde a criação está presente em todas as coisas. É isso? Isso tem uma utilidade muito grande para o diálogo com as outras religiões. A gente respeitar e ver lá o pessoal fazendo um toque no terreiro, diz, olha, isso é a saudade que o homem tem de encontrar Deus. Ali, de modo escondido, já tem algo de Cristo, do verbo. Bom, então ajuda a gente nesse diálogo. Bom, esse é o primeiro modelo, cristologia cósmica. Depois vem a cristologia antropológica, outro modelo, que é esse modelo colocado na questão do homem, né? Aquele teólogo famoso, Karl Rahner, não é? Ele diz, olha, todo homem é uma pergunta pelo absoluto, todo homem é uma saudade de Deus, todo homem que existe no mundo, sem saber, é um desejoso de Cristo. O homem é a pergunta, Cristo é a resposta. Coisa bonita, veja, a sede de paz é Cristo que sacia, a sede de infinito é Cristo que sacia, a sede de justiça, de verdade, de bondade. Todo homem tem essa sede. Jesus vem somente para responder a isso. Pronto, cheguei. O homem então encontra a resposta para a sua sede. Rahner fica tão emocionado com isso que diz até uma coisa esquisita, que todo homem sincero e honesto é cristão. É cristão sem saber. É cristão anônimo. Isso é meio perigoso, porque os muçulmanos também dizem que todo homem é muçulmano. É muçulmano anônimo. Os muçulmanos dizem, viu, que todo homem nasce muçulmano e depois se degenera. Se degenerar um pouquinho, fica judeu. Se degenerar mais, vira cristão. Se degenerar mais mesmo, vira de qualquer outra religião. Tanto que o muçulmano, quando alguém se converte, não diz ele se converteu, diz ele voltou. Então, danou-se. Rahner diz que todo mundo é cristão anônimo. O muçulmano diz que todo mundo é muçulmano anônimo. A gente é o quê, finalmente? Bom, mas entenderam a ideia de Rahner? Então, tudo o que você pergunta, né? Essa pergunta que martela o seu coração, a sede de felicidade, a sede de infinito, a sede de paz, a sede de realização. Essas perguntas, Cristo é a resposta. Pronto. Em Cristo, Cristo já está escondido em cada homem, através da pergunta. Crer no Evangelho é somente tornar explícita a resposta da pergunta. A resposta já está aqui em mim. Né? Mesmo um pagão lá na China, mesmo um pagão na África, ele já tem no coração o desejo do bem, do amor, já pode viver aquilo sem nem conhecer Jesus. Pronto. Evangelizar é somente tornar explícito o que estava implícito. Muito bem. Terceiro modo de explicar como é que Cristo é salvador de todos, salvador até de quem não é cristão, é a cristologia historicista. A história toda caminha para Cristo. Lembre do Patriarca de Chardin. Então, Cristo é o alfa, o princípio de tudo. Cristo é o ômega, o fim de tudo. Tudo será pleno em Cristo. Então, Cristo já está presente na história. E isso hoje, essas ciências da religião, hoje deita e rola nisso. Em toda religião já está Cristo. Né? Em toda a história já está Cristo presente, né? Escondidamente. Quando Jesus vem, isso só fica mais claro, mas já está lá. Muito bem. Isso tudinho, esses três modelos de cristologia. Cristologia cósmica, cristologia antropológica, cristologia historicista, todas elas têm sua vantagem. Todas elas, como acabei de mostrar. Mas todas elas têm um limite teológico e têm um limite antropológico. Prestem bem atenção. Tudo isso que eu acabei de dizer é verdade, mas não é a verdade toda. Cuidado.
Se vocês defenderem esses três modelos, só eles, sem os cuidados que eu vou dizer agora, vocês terminam caindo na esparrela. Então não precisa mais ser missionário. Para quê? Aperrear lá os budistas. Eles já têm Cristo no coração, já são cristãos anônimos. Foi o que aconteceu com a igreja. Como esfriou o ânimo missionário na igreja. Como esfriou. Vocês imaginem na antiguidade São Paulo rodando para lá e para cá no Império Romano. Vocês imaginem no século VI, VII, os monges irlandeses pegavam, imagine só o desejo de ser missionário, pegavam, entravam num barco, quando chegava no meio do canal da Mancha, jogavam os remos fora. Senhor, para onde vais me levar? Para onde o barco levasse, onde o barco parasse, eles desciam e começavam a evangelizar. Pense nos jesuítas, carmelitas, franciscanos, que largaram a Espanha, Portugal e vieram para o Brasil, para as Américas, para evangelizar. Pense em tantas congregações que evangelizaram a África e o Oriente. Por que isso? Porque tinham consciência que toda a humanidade precisa conhecer Jesus. Que toda a humanidade precisa escutar que Jesus é o Salvador. E nós esfriamos isso. Esfriamos. O que foi que houve? Esses três modelos mal entendidos. Os três modelos são verdadeiros, mas os três modelos são incompletos. Como eu disse, veja, eles têm dois perigos. Um teológico e um antropológico. Teológico. O perigo, o limite, a falha teológica consiste em colocar em perigo a absoluta novidade e inexplicabilidade de Cristo, que é surpresa de Deus para nós. Minha gente, pense, se vocês pegarem esses três modelos que eu acabei de citar e olhar só para eles, Cristo não seria verdadeiramente novo na criação, nem na história. Cristo já estaria em todas as coisas. Cristo já estaria na saudade do nosso coração. Cristo já estaria no movimento interno da história. Cristo seria uma coisa pré-programada. Cristo não seria surpresa, graça, presente de Deus para nós. Nesses três modelos, há o perigo de diluir a novidade de Cristo e o escândalo da cruz. Ora, meus queridos irmãos, prestem bem atenção ao que eu vou dizer agora. Segundo o Evangelho, Jesus não é a resposta às perguntas e às expectativas dos homens. Vou repetir. Jesus não é a resposta às nossas perguntas. Jesus não é a resposta para as nossas expectativas. Antes de ser resposta, Jesus é a subversão das perguntas. Eu pergunto a vocês, qual é a primeira palavra de Jesus quando começou a pregar? Cumpriu-se o tempo, lembrem, e o reino de Deus chegou para vós. E depois o que ele diz? Convertei-vos. Jesus não chega e diz, olha aí, vocês estavam esperando por mim e eu cheguei. Eu sou a resposta para a saudade de vocês. Veja que beleza. Veja, juntou a fome com a vontade de comer. Está vendo? Juntou a pergunta com a resposta. Que final feliz. Não é assim. Não é. O Cristo que veio não era o Cristo de encomenda. Não era o Cristo como se esperava. O Cristo que veio é surpresa de Deus para nós. O Cristo que veio de verdade desmontou o que Israel esperava. O Cristo de verdade desmonta o que a gente espera. Por que é que a gente tem que se converter? Claro, para ajustar o que a gente esperava ao que Deus quer de nós de verdade. Vejam, por isso que no meio do caminho tinha uma pedra. Nosso Senhor não chega dizendo, olhe, vocês são ótimos, são maravilhosos, e tudo aquilo que vocês estavam desejando, veja, era a mim, eu cheguei para realizar. Não. Convertei-vos, mudai de mentalidade, tornai-vos novos no coração e na vida.
Veja, esse apelo de Cristo à conversão, à metanoia, coloca em